você não vai começar bom, você não vai produzir algo perfeito, vai sair algum errinho. A gente às vezes segura tanto um vídeo ali porque a edição ainda não tá boa. Assim, bota pro mundo, vamos deixar nascer. E aí é isso que a gente vem percebendo também. Quanto menos a gente quer o perfeito, mais a gente entrega uma coisa muito boa. A gente começou solo, né? Começou tentando fazer tudo ao mesmo tempo. E isso estava consumindo. Produzir posts, produzir o conteúdo. Carrosséis Carrosséis perfeitos. perfeitos e lindos. O podcast, ele veio de uma vontade de dimensionar. Eu acho que foi na vontade de falar para mais pessoas. Porque quando a gente junta o nosso público com o seu no podcast, a gente está multiplicando aqui, né? Bem-vindos ao Na ProaCast, um podcast sobre negócios para médicos que querem crescer com autoridade e se tornarem visíveis no consultório e no digital. Então, na ProaCast trouxe aqui duas convidadas muito especiais. A gente vai contar a história de uma inquietação que nasceu aí entre Bárbara e Pamela sobre a construção do OtoHub. Elas são fundadoras do OtoHub, uma plataforma de educação médica que vem conectando otorrinos, médicos e ampliando o olhar sobre a prática e o propósito na medicina. Então, bem-vindas, Pamela e Bárbara. Contar um pouquinho sobre a história delas, o que é que elas fizeram, né, a trajetória. Então, doutora Pamela, né, ela é médica formada pela Universidade Federal de Pernambuco e otorrinolaringologista no Hospital das Clínicas da UFPE. Hoje ela dedica sua prática ao tratamento da obstrução nasal, dos roncos e da apneia do sono. É também cofundadora do OtoHub e produtora do conteúdo no Instagram, onde compartilha conhecimento e reflexões sobre a medicina real. Doutora Bárbara Salgueiro, também é formada pela Universidade Federal de Pernambuco, fez residência em otorrinolaringologia no IMIP, a referência em pediatria aqui no Nordeste, onde nasceu seu interesse pela via aérea pediátrica. Após um fellowship na Santa Casa de Porto Alegre, ela especializou-se em otorrinopediatria e hoje atua aqui em Recife, atendendo crianças e adultos com foco em doenças respiratórias. Além da atuação do SUS, Bárbara é cofundadora também do OtoHub e dedica-se a aprimorar a experiência do paciente no consultório, investindo em inovação, em marketing e em educação médica. Sejam muito bem-vindas, é uma alegria conversar com vocês aqui. Muito obrigada pelo convite, é um prazer. Um prazer mesmo. E contar, assim, como que a gente se conheceu, para que a gente entenda esse poder da conexão, né? Foi muito uma surpresa, uma grata surpresa eu ter sido convidada por vocês para o podcast do OtoHub. Então, foi através da minha equipe, eu não sei como que vocês conseguiram chegar. E aí contar um pouquinho. E eu falei, por que não? Vamos lá conhecer, vamos ver o projeto, incentivar. E foi uma grata surpresa, assim, esse ano conhecer as duas e a gente se conectar e a gente aprender, ter parcerias. Então, conta um pouco sobre esse momento. A gente se conheceu, na verdade, a gente te conheceu pelo digital. Então, assim, eu confesso que a primeira vez que eu vi conteúdo seus foi minha mãe que mandou, que ela adora consumir conteúdo médico, assim, a seguir médicos de uma forma geral. Então, eu falei pra Pamela, olha como ela é boa, né? Assim, ela comunica coisas complexas, mas de forma simples, muito engajável. E aí a gente, por admirar, falou assim, olha, vamos chamar ela para participar do nosso podcast. Naquela ocasião era um episódio sobre gestão, né, e marketing. E aí eu acho que veio a calhar realmente esse alinhamento de ideias, né, que a gente tem. E foi muito bom conhecer vocês duas e a gente teve trocas, né? Inclusive a gente trocou hoje sobre como que a gente faz um podcast, como que nasceu o OtoHub. Então conta aí um pouco da história das duas, assim. Então as duas escolheram otorrino, se conheceram como e Não, enfim. apesar de ser da mesma faculdade, não foi na faculdade, né? Não, a gente se conheceu na prática de otorrino mesmo. Na verdade, uma sabia da existência da outra, mas nos aproximamos num curso que a gente estava fazendo, uma pós intensiva ali, rinite alérgica e imunoterapia. E nessa conversa de corredores, a gente começou a compartilhar algumas inquietações. Poxa, parece que tem umas lacunas, né?
nós otorrinos parece que estamos sempre muito isolados e a nossa especialidade, ela conversa com o alergologista, com o pediatra, com o fono, com tanta gente e a gente ali isolado numa ilha. Que tal a gente fazer uma coisa que possa conectar? E aí surgiu o Hub, Otorhub, que é um local de encontro aí entre várias pontes da área da saúde. E a gente começou muito pensando num produto, curso, mentoria, e a gente foi testando o mercado e foi percebendo que, na verdade, a gente se encantou muito mais por essa troca, por essa conexão do Otorhubcast. Conta mais daí, Babi. Assim, quando a gente pensava, por exemplo, em atender um paciente com tosse, então, já ouviu aquela frase assim, para quem só tem martelo, tudo é prego? Então, acaba que o subespecialista, o especialista, ele pensa muito nas soluções que ele tem para oferecer para o seu paciente. Então, a gente acabava esquecendo de uma gama de outros saberes, né, que se complementam. Então, assim, em várias situações, a gente precisava ter um pouco mais de proximidade com outras especialidades e nem sempre existia. Então, quando, por exemplo, o neurologista vai estudar cefaleia, ele estuda que existe a cefaleia rinogênica, que existe a sinusite, porém, nem sempre ele tem um conhecimento legal dessas entidades, dessas condições clínicas e sabe guiar o paciente. Então, assim, às vezes eles vão lá e pedem uma tomografia e pronto, e acha que é isso. Então, assim, como exemplo, a gente percebeu que existiam múltiplas dessas lacunas que vinham de a gente não ter uma conexão com outras especialidades, com outros especialistas e com outros profissionais médicos também, né? A gente teve... não médicos também. Profissionais não médicos, isso. E a gente tem tido um sucesso, assim, tanto o interesse por parte do público quanto o nosso, né? Então, assim, nossa, tem tido muito crescimento a gente ter esses encontros, porque a gente tem aprendido bastante também. Isso tem aprimorado também a clínica da gente, né? A prática clínica. Quanto mais a gente troca com outros especialistas, mais a gente leva aquilo para o nosso dia a dia. Então, às vezes é uma semana que a gente conversou sobre um tema e recebe um paciente daquele assunto e já é uma outra abordagem, uma outra visão. Então, enriqueceu a nossa prática e tem sido, para além do profissional, um enriquecimento pessoal também, porque a gente conhece pessoas como você, André, que tem uma visão de mundo, uma visão de mercado, uma visão da medicina que inspira e que dá aquela vontade de, poxa, eu quero fazer alguma coisa diferente, não quero ficar aqui só no meu consultório, isoladinha no meu mundo, tem tanta coisa que está acontecendo. A medicina moderna, ela é muito diferente da medicina que a gente conhecia quando a gente era acadêmico, ou quando a gente sonhava em ser médico lá, adolescente, adulto jovem. Então, muita coisa mudou, o mercado é outro e a gente meio que vê isso e tentou aí pegar uma carona nessas mudanças e tentar fazer disso também o nosso dia a dia. E eu acho que o Otorhub veio disso. De colocar em prática o próprio mercado e mergulhar nele e mostrar para os médicos que não estão antenados nisso que eles também podem fazer isso. Que o mercado é aberto, que aí as mídias digitais estão para todos e que quem souber usar pode se destacar e ter bons frutos, pessoais e profissionalmente falando, né? Conexões e ambientes que a gente se insere, que a gente jamais pensa em alcançar quando a gente entra no digital, né? Com certeza. Tem uma visão que a gente tem um propósito e acaba que se a gente vai seguindo a consistência, né? Porque ninguém começa grande. Pois é. Aí a gente tem um começo e a persistência. E vocês duas juntas, essa dupla que deu muito certo, né? Isso acaba que pode aliviar, né, a jornada. Então, uma vai se apoiando a outra. Conta aí sobre trabalhar em parceria. Eu estava aqui olhando, fazendo, e eu, poxa, a pessoa sozinha, dando conta de tudo. Porque quando a gente está em dupla, a gente tem outras coisas além do Otorhub, né, que são prioridades para a gente também. Então, a gente divide uma parcela dessa prioridade a dois, o que torna isso mais fácil, digamos assim, embora já trabalhoso. E sozinho é mais trabalhoso ainda, né? Então, acho que a nossa parceria faz isso se tornar uma constância. Porque eu acho que para a gente crescer em qualquer ramo, acho que a gente precisa da constância, da persistência. E a dois parece que ficou mais fácil. Foi uma sorte aí, a coincidência de alinhamentos, né? Exato. Sempre bom achar uma parceria. E a gente, assim, acaba que divide de forma muito natural, né? Assim, às vezes Pamela tá tendo uma semana mais difícil. As duas são mudança de casa, final de ano. Mas aí é isso, quando uma tá precisando, a outra supre. Exato. Assumindo as responsabilidades ali daquela semana, as demandas mais urgentes, né? E a gente também consegue delegar bastante para poder otimizar nosso tempo, né?
E vocês começaram no digital quando? Assim, eu queria saber, terminaram a residência, iam seguir a medicina assim tradicional, enfim, como que começou essa história de ir para o digital, né? Tem uma Porque o Acho que ela Autohub foi não até nasceu o antes que eu. Autohub, né? Deve ter vindo uma trajetória antes. Ah, Eu tenho uma publicitária e ela já vislumbrava isso, de que o profissional hoje em dia ele precisa estar ali aparecendo, né? Quem não é visto não é lembrado, é a máxima, né? sim. Então, eu resisti muito a usar as redes a meu favor profissionalmente. Sempre tive ali um gosto pelo Instagram, postando coisas pessoais para um público pequeno, que é a minha família, amigos. E um pouco antes da pandemia, eu comecei a decidir, não, eu vou divulgar coisas de otorrino. E comecei a postar mais, e isso virou uma rotina. A gente entrou na pandemia, eu continuei fazendo desse engajamento aí crescer. Comecei a ter um público. Assim que eu me formei, em medicina não, mas na otorrino, cerca de um ano depois eu comecei a engajar em conteúdos digitais. Acho que Bárbara Foi em acabou dois- um pouco depois. E eu ia Foi em comentar isso. 2020 o teu que terminou a Eu residência. terminei a residência em 2019. E eu acho que eu comecei nas redes, assim, como profissionalmente falando, em 2020. E eu tava na residência quando Pamela começou na internet. E eu lembro das pessoas já comentando: nossa, Pamela é muito boa nisso. E quando eu terminei, na verdade, já era muito natural. Assim, eu já percebia muito o valor disso. E no começo, o que mudou, na verdade, foi a minha percepção. Que antes eu achava muito um fardo, tipo, nossa, não basta eu ter que fazer residência num lugar bom, sair, me mudar, fazer fellow, fazer curso de tudo, ir para todos os congressos. Agora eu vou ter que ser blogueira também. Então eu ficava muito relutante, achando que ia ser um trabalho a mais. E daí, quando o tempo foi passando, eu vi que isso era uma oportunidade que eu deveria enxergar dessa forma. Porque a gente tem essa possibilidade, assim, o mundo se abre, né? Quando você está numa consulta um para um, você está ensinando uma pessoa, modificando a vida de uma pessoa. Quando você está na internet, no Instagram, etc., falando, olha o poder transformador que tem. Às vezes aquela informação ali chega para várias pessoas e você não está mostrando nada diferente do que você é, né? É só mostrar a sua competência, a sua formação, que a gente nunca, assim, o nosso propósito no Autohub nunca foi substituir a formação acadêmica tradicional, né? A gente acredita muito Exato. no processo de formação médica. É uma construção. O Autohub veio dessa construção de somar dentro das capacidades, dentro do médico que já é competente, né? Exato. Ele cada vez mais ir se atualizando, entendendo a visão de outros especialistas, que Perfeito. o livro não traz tudo, né? E a Tem prática. nuances que é na prática. Esse E acho que exemplo foi da esse tosse, para mim, foi bem emblemático, porque eu lembro da gente até comentar sobre fazer algum curso de tosse, como se tivesse algo a mais para aprender, porque realmente tem algo a mais para aprender. que é a visão do outro, né? Exato, é a visão Muitas do outro. coisas a gente aprendeu de outras especialidades na faculdade. Então, há 10 anos atrás, eu estudei alguma coisa sobre migrânia. E quando eu fui me aprofundando em otorrino, eu não estudei um capítulo sobre a migrânia em si. Então, quando a gente convidou Sobre as outras cefaleias. Então, quando a gente convidou um neuro, aí ele traz o próprio livro dele, né, mentalmente falando, e traz as vivências. E a gente compartilha a nossa cefaleia da sinusite é assim, a tua é essa. E isso, assim, eu acho que é realmente transformador. E engraçado que a gente começou isso, e foi uma ideia muito nossa, e a gente começou muito de nós, mas hoje em dia eu percebo que tem muita gente fazendo isso. Então tem, hoje em dia, podcasts de hematologia tentando conectar com outros, podcasts de... Porque realmente eu acho que isso é uma necessidade da medicina. Quando a gente sai de si e se conecta, a gente só agrega quem está assistindo, a gente mesmo, né? Então, eu percebo que é uma tendência mesmo a gente dar valor a essa conexão interespecialidades, intermedicina, intersaúde, né? É porque o ideal seria, o mundo ideal, um paciente teria um problema e, assim, isso seria discutido entre vários especialistas, a gente teria como discutir isso no dia a dia. Mas, na prática, cada um está no seu consultório, na sua vivência e, no máximo, você pode pedir um parecer do paciente ou ligar e discutir um caso com um colega, né? Mas acaba que fica um pouco limitado. A gente costuma só encaminhar e pronto. E Vá ao neuro investigar, vá ao dentista investigar. E essa conexão, às vezes, ela se perde, a gente sente falta desse diálogo, né? Igual no ambiente de residência, que a gente está lá, que está todo mundo tem um momento reunião clínica, um momento para ver o paciente, e cada um com a sua visão diferente vai somando. E interessante é que vocês fizeram algo que não é muito fácil, que é um podcast, né? Geralmente a gente começa no Instagram,
vai para curso, vai para YouTube, vai pensando em outras plataformas e construir um podcast é algo que não é que não é o primeiro passo para um médico, né, que vai entrar na internet, na rede social. Pelo menos não foi o primeiro passo para mim, que eu estou começando agora com podcast. Eu vi o podcast como uma oportunidade também de troca, de conexão. E eu pensei o seguinte, eu digo, por que não a gente pode trazer esse aprendizado para além da medicina, né? Sobre negócios, que é algo que eu estou vivendo muito, estruturando gestão, consultório, e estou assim amando, é um desafio, mas eu estou amando nesse sentido. Então, 2020, Pamela estava aí fazendo já conteúdo, Bárbara já Mas foi começou. 2023, por ali, eu entrei na internet. 2023, aí cada um começou com seu canal, aí tentaram fazer cursos, alguma coisa assim, ou o Autohub nasceu como um podcast? Não. Então, nosso encontro gerou um curso de otoscopia. A gente testou o mercado com essa possibilidade, mas a gente percebeu que pós-pandemia, cursos online não eram atraentes, ou talvez acho que as pessoas saturaram de tanto conteúdo online ali. E a gente percebeu que não estava instigando o público como a gente gostaria, né? Impactando, modificando, trazendo, assim, aquele engajamento. E aí, o podcast, ele veio de uma vontade de dimensionar. Eu acho que foi na vontade de falar para mais pessoas. Porque quando a gente junta o nosso público com o seu no podcast, a gente está multiplicando aqui, né? A nossa informação. E aí foi vendo esse mercado em que quando a gente se conecta, a gente traz o público do outro para ver o que a gente está fazendo. E acreditando que o que a gente está fazendo merece ser visto por mais pessoas, a gente começou a conversar com pessoas que tinham públicos interessantes também. Então, foi muito daí também, de divulgação. O podcast nos veio como uma forma de ampliar a nossa audiência. Que hoje em dia, ampliar a nossa audiência é o nosso principal propósito. Se tornou ali o nosso grande... exatamente, o core business da gente, sabe? Pra gente, é o nosso alvo. Então, vamos aumentar aí quem está nos assistindo, o que é que essas pessoas querem saber, o que é que elas estão interessadas, é em marketing, então vamos, a gente gosta de falar sobre isso. Tem conteúdo otorrino, então bom, a gente gosta de falar sobre isso. Se a gente saber falar, a gente está trazendo para o público. Assim, a escolha do podcast vem um pouco disso que Pamela falou. Também, assim, eu sou uma pessoa que consumo muito podcast. Eu acho que a gente tem muito tempo que está no carro, às vezes lavando uma louça, às vezes... E você pode utilizar aquele tempo de forma a crescer. Então, eu adoro consumir conteúdo de marketing médico, de gestão. Então, assim, na proa, já vou ver já vou ligar o alerta para assistir todos os episódios. E aí, exatamente como a Pamela falou, né? A gente começou com essa intenção de aumentar a audiência, realmente, das pessoas conhecerem o nosso projeto, a gente conhecer também, né, outros colegas, e aí se desdobrou em tantas outros benefícios secundários, né, na verdade. Até para nós, enquanto médicas, né, isoladamente. Transbordou dentro da prática profissional de vocês também? Muito. O que é que vocês acham que foi de diferente depois? O podcast nasceu quando? Abril para maio. Abril foi de 2000. Agora. Abril desse ano. Desse ano. Então, estamos falando... a gente é bem constante. Já temos até muitos episódios. Tem bastante... nossa postagem semanal. Toda semana a gente tem conteúdo. E de abril para cá, a gente está produzindo semanalmente conteúdo. Teve épocas que a gente acumulou alguns episódios e outras épocas que a gente usou esses episódios já produzidos para dar uma respirada. Mas a constância é sempre uma frequente aí. E quanto mais a gente entrega, mais o público quer, mais vontade de produzir a gente tem. E tem isso também, né? Que a gente consegue escolher os temas no que a gente tem interesse. Então, acaba que, assim, teve temas que a gente escolheu que eu falei, eita, eu quero muito ver o que é que ela vai falar sobre isso. Exatamente. Porque isso realmente vai agregar. E também surgiram os podcasts não médicos, né? Então, assim, a gente começou muito voltado em vamos escolher tópicos, assim, temas em comum, tosse, cefaleia, etc. E aí, com o tempo, foi surgindo de uma forma mais natural temas, assim, não técnicos. Então, marketing, gestão, oratória. O primeiro também, que foi bem, assim, sobre carreira médica, né? Que esse até hoje é o nosso mais assistido. O que o médico gostaria de saber antes de se formar, né? Quais seriam os conselhos que você daria para um médico que está para se formar? E aí, a gente começou a também trazer conteúdos não médico-acadêmicos.
Sim. E aí, porque a medicina moderna, ela é exatamente isso. Ela não basta você saber o que está no livro. Você saber muito o que está no livro não vai fazer com que você impacte quem você quer, que é o seu paciente. Às vezes ele nem vai lhe conhecer. Então aí a gente começou a perceber que o marketing é a ponte entre o que você sabe e quem quer saber daquilo. Então a gente começou a estudar marketing para conseguir alcançar mais pessoas, tanto no nosso a nível profissional isoladamente, quanto no AutoHub em conjunto. E isso foi só fomentando mais interesse nesse. Quanto mais a gente estuda, mais a gente quer falar sobre isso, porque as pessoas precisam saber disso também. Até o episódio assim, de finanças, por exemplo, eu conheci, falei, nossa, isso é muito interessante, mais pessoas deveriam saber disso, Exatamente. vamos levar para o podcast e convidei, entendeu? Aí fizemos um episódio sobre finanças para médicos. A gente sabe que é uma realidade que o médico não domina muito bem finanças. O médico recebe, tem médico que não sabe nem quanto ganha, tá já pagando conta, tarará. E aí a gente, poxa, é um calo para muita gente. Tem muito dinheiro circulando ali e o dinheiro some. O que é que as pessoas estão fazendo com isso? Então convidamos um especialista nessa parte. E foi um episódio bem rico também. E outra coisa, assim, totalmente paralela, né, ao universo médico, mas que toca na vivência de todo médico. Paralela, mas que deveria andar junto. Com certeza. Deveria Porque- ser Não são coisas excludentes, Não né? são. É, Na verdade, são exato. parcerias. São É o que é coincidentes, necessário para a concorrentes, gente poder ter um alívio, porque eu vejo o médico sobrecarregado, trabalhando, carregando pedra, digamos assim, arrastando pedra, e não tem aquele alívio na profissão, porque não tem uma estratégia, não tem um direcionamento, não tem planejamento, não tem finança, nada. Então, assim, eu digo que eu tenho uma sorte de ter casado com um não médico. É verdade. Que meu marido é administrador, e aí ele faz a parte de investimento, de finanças. Eu tenho um filho de 18 anos, meu marido ele já investe em ações, já sabe, ele já tem investimento de renda fixa também. E então eu disse a ele, começa agora, porque daqui para lá, os juros compostos, Trabalham quando com você né? tiver a minha idade, você vai estar muito bem e não vai estar precisando trabalhar loucamente para poder pagar a conta. Porque quando a gente quando a gente tem um sossego, digamos assim, financeiro, acaba que a gente consegue arriscar mais, né? Com certeza. Tomar melhores Com certeza. decisões, né? E ousar também, começar um projeto. Poxa, vamos ver se vai dar certo. Porque quer queira, quer não, também tem um investimento financeiro, que é pesado aí também. E se você tá sempre com a conta em cima da receita, Sempre às na vezes corda nem do pescoço, com a fechando, corda no pescoço, né? você não tem espaço nem para ter ideias e pensar fora da casinha do que o seu público todo, do que os seus pares estão fazendo, né? Então, na verdade, isso tudo vem da lacuna e volta para o berço de tudo, que na verdade na nossa formação médica a gente não aprende sobre isso. Mas a gente na prática precisa estudar isso, precisa consumir esse tipo de conteúdo. E aí a gente vai consumindo e dizendo, poxa, porque as pessoas também não estão sabendo disso? Então vamos falar sobre isso. E aí vem o AutoHub mexendo nessas casinhas de abelha aí, e tumultuando, fazendo com que outros médicos também sejam atingidos por essas informações e modificados, né? Que eu acho que é o grande propósito da gente. Eu achei interessante você falando assim, um propósito, né? Porque do AutoHub, que foi de aumentar a influência, no sentido de você ter mais visibilidade, de você ser mais conhecido e ter uma aquisição maior de ativos, que a gente chama de pessoas, né, dentro do teu universo, né, dentro da tua rede social. Porque tem gente que pensa, eu vou fazer para paciente, eu quero ter mais pacientes para o consultório, ou eu vou fazer para outros médicos, porque eu quero que esses outros médicos estejam aí fazendo cursos, enfim. Então, o de vocês foi para aumentar a influência. E eu lembrei que esse ano foi o ano que eu mais consumi podcasts, né, sobre esses assuntos de influência, de gestão, de comunicação. E uma das pessoas eu acho que foi o Joel J, ele falou assim, para você aumentar a sua influência no sentido bom da coisa, né? Você construir podcasts, você ser convidado para um podcast, isso aumenta a sua influência. Você participar de palestras, você dá, enfim, palestra seja paga ou não paga. Então, assim, isso aí é uma forma de aumentar. Escrever um capítulo de livro, né? Ou escrever um próprio livro. E aí, isso... percebeu também uma outra forma, que são ações. A gente, inclusive, tem alguns projetos socialmente falando, a gente pode também crescer em visibilidade, em atingir mais pessoas, promovendo ações sociais. E aí, inclusive, a gente tem agora uma ação em vista, agora em dezembro,
para um grupo de uma casa geriátrica. Então, na verdade, o Autohub ele vai crescendo da demanda que vem surgindo, daquilo que inquieta e da vontade de chegar em mais pessoas mesmo. Uma outra forma também, só para acrescentar aí, é de ações sociais. Às vezes a gente não considera, mas isso é um ponto que pode nos colocar em outros universos também, trazendo, agregando mais para a gente e trazendo mais visibilidade também. E é interessante quando você fala assim, é do outro. As pessoas às vezes entram no marketing, né? E ficam muito no lado do eu. Mas quando a gente começa a servir o outro, a gente percebe o quanto que isso é rico, o quanto que o nosso propósito vai, porque tem momentos que a gente fica cansado, né? Tem momentos que a rotina vai querer levar a gente para onde estava ali no conforto, né? Exato. E aí, isso é muito assim do propósito. As pessoas não podem enxergar entrar na rede social ou ter números de seguidores como uma questão financeira ou como uma questão somente do ego, mas a gente pensar nesse propósito porque é o propósito que sustenta. Eu acho que esse é o ponto. Se você está focado só no seu ego, porque eu tenho sei lá quantos seguidores e é isso que te nutre, é uma muito corrida frágil, sem né? fim. Você vai estar sempre correndo atrás do rabinho ali, o ratinho correndo naquela... Não vai ter fim porque você sempre quer mais. Mas quando você tem um propósito que é o outro, aquilo vai te nutrindo e vai te dando outras visões. E eu acho que o orgânico, pra gente, é muito orgânico acontecer isso, porque realmente a gente tá focado no que tá entregando. E não em quantas pessoas estão vendo a gente, qual é o número de views, quantos likes. Na verdade, às vezes a gente nem sabe quando é que deu aquele impacto. Vai ver depois de semanas. Eita, aquele conteúdo tá bombando. Vamos fazer alguma coisa daquele tema de novo. Mas não é exatamente essa a nossa força motriz. Assim, definitivamente, eu acho que nem Ana e Bárbara somos essas egóicas. E eu acho que isso que também mantém a gente juntas e mantém o nosso propósito muito aceso, assim. De olhar para o que a gente tá entregando, se tá fazendo efeito, se tá surtindo efeito. E assim, a minha percepção também é de que a gente não pode ser tão rígido, né? Então, esse foi um dos aprendizados que eu tive com o AutoHub. De não ter eu criei um produto para ser assim e eu vou lá a todo custo querer. Não, assim, você tem que ver o que o outro precisa, porque na verdade você está falando para alguém. Então, é preciso não ter tanta rigidez mental, cognitiva, assim, de querer manter a qualquer custo a mesma ideia. Não, tem que ir realmente vendo o que é que as pessoas têm mais interesse, o que é que elas engajam mais, qual que teve mais resposta, mais assim, qual que foi mais frutífero mesmo, tanto no sentido de quanto tempo a gente vai dedicar ali para aquele projeto, né, para aqueles ramos, digamos assim, ramificações do seu trabalho. A gente tá sempre tentando, na vida, né, eu acho que para uma coisa dar certo, a gente tá sempre tentando solucionar um problema. E quando a gente sabe qual é o problema, a gente tem mais resultado em resolver ele, né? Então, é sobre isso, assim, você tem uma ideia e você acha que é um problema. Eita, não, isso aqui não é um problema para ninguém, então vamos para outra ideia. Mas tem que testar e falhar. Exato, e a gente começou a testar muita coisa mesmo. A gente lê um livro em comum que é Apaixone-se pelo problema e não pela solução. Esse livro realmente eu acho que é de Oren Levine, é excelente. Ele foi o criador do Waze. E a maior plataforma aí que a gente consome, né, diariamente. E ele diz exatamente isso. Você precisa, primeiro de tudo, você não pode se apaixonar pela sua ideia. Você tem que se apaixonar pelo problema que alguém tem. No caso dele, era como é que as pessoas vão se deslocar? Quanto tempo para eu levar para chegar na minha casa? E aí, esse aí foi o fomento para ele e para a gente o que é que as pessoas estão querendo consumir? Qual é a necessidade do médico moderno atualmente? O que é que a gente pode contribuir nesse mundo enquanto sendo médicas para que os nossos pares cresçam e todas nós possamos também estar vivenciando aí uma alavancagem de carreira, né? Uma alavancagem de carreira, exatamente. E aí, quando a gente olha para o problema, aí as soluções vão surgindo meio organicamente, você vai testando, aí isso aqui não, isso aqui tá indo bem, e vai fluindo. Olha aí, a dica de livro, pessoal, apaixone-se pelo problema e não pela solução. Então, já tá aí. Levine, é excelente. Você vai gostar muito, André. Vou botar na minha lista. A minha lista só mesmo. Acho que eu tenho que ir em outras vidas. Outra coisa que eu pensei também foi assim, além de não ser rígido, a gente tem que também aceitar o que é falho. Então, você não vai começar bom, você não vai produzir algo perfeito, vai sair algum errinho. E é isso, né? Voltaire já dizia, o bom é inimigo do ótimo. Então, o que é ótimo às vezes não é feito. Né? Exato. A gente às vezes segura tanto um vídeo ali porque a edição ainda não tá boa. Assim, bota pro mundo, vamos deixar nascer. E aí é isso que a gente vem percebendo também. Quanto menos a gente quer o perfeito, mais a gente entrega uma coisa muito boa.
Porque se a gente esperar só entregar o perfeito, a gente vai entregar um produto muito pequenininho. E a gente tá entregando muita coisa boa, que eventualmente tem alguma coisa ali que errou, que saiu, eita, ninguém vai prestar atenção, deixa essa legenda tá estranha, mas vai. Às vezes errinhos de grafia, de português, às vezes alguma coisa que a gente disse que depois, ai meu Deus, será que as pessoas vão perceber isso? No passado. Acontece, e a gente tem que se desapegar disso e entender que o que a gente tá fazendo é maior do que isso. E se a gente se pegar nesses detalhes, a gente se trava. Acho que é muito disso também. Muito bom. E, assim, vocês falando isso, eu penso assim, tem gente que vai atrás de likes, de curtidas e do ego, né? Mas se a gente ajudar pelo menos uma pessoa, já tá valendo, sabe? Então, eu sempre Exato. sossego o meu coração dessa forma. E eu queria saber de vocês, se vocês investiram em marketing, se vocês fizeram cursos de marketing, então, enfim, porque às vezes o médico trava por causa do marketing, né? Então, às vezes é caro, caro assim, é um investimento de certa forma, mas você tem que tomar cuidado com quem você vai, enfim, o marketing, como é que foi aí essa entrada? A gente começou solo, né? É. Começou tentando fazer tudo ao mesmo tempo. E isso Produzir estava Tudo consumindo é produzir posts, produzir o conteúdo, carrosséis produzir os perfeitos. carrosséis perfeitos e lindos. Vamos se juntar e fazer os carrosséis pro mês todinho. Aí passava uma tarde, fazia uma dúzia de carrosséis que não duravam uma semana. E aí a gente percebeu que a gente precisava de uma equipe. É, a gente tava micromanaging, né? Que é assim, Exatamente. microgerenciando tudo. Que a gente Então- queria que tudo passasse por a gente. Então, desde a grafia, a escolha da cor, a gente viu que era insustentável continuar dessa forma, né? A gente Exato. precisava direcionar a nossa energia Para o realmente que é importante, para é o conteúdo. Isso. Que é o que outra pessoa não isso pode a gente fazer. não pode delegar, E realmente. aí a gente contratou uma equipe que ajuda a gente com o marketing, né? Então eles fazem as edições, eles cortam os nossos vídeos, editam. Estão comprometidos também na constância da postagem, porque eu acho que isso para quem está envolvido em mídias sociais, a constância é importante, porque é um algoritmo, né? É, na verdade, um computador que está vendo, eita, ele está todo dia entregando, todo dia tem pessoas curtindo, pessoas consumindo, isso aqui é relevante. E aí, quando você entende o algoritmo, digamos assim, eu particularmente não fiz nenhum curso de algoritmo de Instagram, nem de marketing, mas eu consumo muito disso. É uma coisa que me interessa. E eu pesquiso muito com inteligência artificial também. Eu sou uma pessoa bem ousada. Então, assim, às vezes tem um assunto... Deixa eu perguntar aqui ao chat. Aí você recebe uma pergunta, vai questiona outra e começa a entender como é que funciona isso aí. Tentar entender o mecanismo e daí colocar em prática e testar. Vamos ver. Dessa vez parece que tá fluindo. Então, se mantém. O que tá fluindo, mantém. O que não tá fluindo, modifica. Basicamente é isso. E a equipe é composta por quê? Vocês pagam um valor fixo? Como é? O que é que vocês têm, assim, dentro da equipe que A gente ajuda tem vocês? contrato. Assim, a gente tem contrato com a agência hoje em dia de marketing. Contrato? Um contrato longevo. A gente não contrata pontualmente para cada curso, para cada gravação, não. A É gente um tem uma contrato equipe que longevo. nos ajuda. Que é o quê? Que é Mensalmente a o gente tem um tráfego valor. ou não? Ele nos ajuda com a produção do conteúdo, né? Com a Que é o edição, copywriting. o copywriting, com a produção dos cortes. A gente se encontra Edição. também para fazer vídeos com eles fazem as edições dos vídeos. O conteúdo disso tudo, a gente que idealiza, então nós continuamos aí como as mentoras, né, do que está sendo produzido, mas eles trabalham nesse contexto de produção. de produção física, né, Dos dos carrosséis. carrosséis, de edição, de vídeo, da postagem, das filmagens, basicamente. E das isso ajuda campanhas muito, das também. A gente não campanhas. faz muito tráfego pago. A gente sempre teve a ideia de crescer de forma mais orgânica. No momento, essa é a prioridade ainda. Mas a gente Esse é o tem nosso feito alguns hub, né? estudos de tráfego. E quando dá certo, a gente mantém. Quando não, a gente recua. Vamos destinar Direcionar recursos pra outra para o que tá coisa. fluindo. Mas é a mesma equipe que cuida disso tudo. Desde o tráfego, desde a produção midiática ali, até o tráfego pago. A gente tem uma equipe e aí a gente tem um valor mensal que a gente destina a eles, com alguns acordos, né, que são feitos, e a gente tem um contrato que vai se renovando a cada 3 meses, que foi no começo, aí agora já está em 6 meses. Então a gente vai vendo, dá certo, mantém. Uma vez que a gente achar que não está fluindo, a gente vai precisar conversar, ajustar os pontos. Já aconteceu isso algumas vezes, porque o que acontece também é que quando a coisa vai virando a longo prazo, todo mundo se aquieta, né? A chama apaga um pouco. E aí, reunião, a gente tenta fazer sempre reuniões online mesmo, para tentar trazer o propósito, trazer as nossas Rever as métricas, porque é muito importante a gente também sempre metrificar tudo, né?
saber o que é que a gente está gastando, investindo nosso tempo, se está tendo algum retorno, e se não tiver, mudar realmente, né? Então, a gente tem reunião mensal para ver as métricas do mês anterior, ver as estratégias que a gente vai adotar para esse mês seguinte com essa equipe de marketing. E aí, a gente tem um plano estratégico e eles executam o que a gente planejou. Basicamente é isso. Muito bem. Então, assim, falamos de marketing, a gente falou do AutoHub, do podcast, como que crescer de uma forma não tão habitual para todos os médicos. E eu queria saber de vocês, que aprendizado que vocês tiveram, assim, ao longo dessa jornada aí, entrando no digital, dentro da construção da medicina da carreira e dentro da construção do AutoHub. O que é que vocês aprenderam, assim, que foi válido, que vocês olham para trás, olha, valeu a pena, porque eu me vejo com uma carreira muito mais que eu estou construindo e não aquela que a vida está me levando, né? Estou na proa aqui da minha carreira. Isso, estou na Acho que a gente vai proa. precisar de 40 minutos para falar, responder essa pergunta. É fácil e dá muito pano para manga. Eu diria que, assim, para mim, que um aprendizado que o AutoHub tem me trazido, assim, diariamente, é sobre a palavra base dele, é o hub, né? A conexão, aquele lugar ali de centralizar conexões. Então, quanto mais eu faço isso, mais eu vejo que isso me engrandece, que isso me representa. Para além de resultados monetários, eu acho que tem um ganho não mensurável mesmo em fazer conexões com pessoas que te inspiram, que você admira, que te enobrecem enquanto pessoa, enquanto profissional. Então, para mim, é muito esse lugar aí mesmo. Que vai para além de ganho financeiro disparadamente. Quando a gente fala, e aí, tá dando dinheiro, esse rapaz tá dando tanta coisa, tá dando tanto, nutrindo tanto a gente, tá trazendo tanta coisa que o dinheiro é um detalhe, se vem ou não, sabe? A gente tá crescendo enquanto pessoa, a gente se tornou uma pessoa melhor do que no mês anterior, melhor do que no começo desse projeto, e eu acho que é isso que nos motiva. Se alguém me perguntasse se eu ia ter tempo para fazer tudo isso nesse ano, eu diria, não, tá doido, nunca. Pra que esse Mas assim, exato. E aí, assim, eu tenho o estímulo de semanalmente estar estudando uma coisa que não estava no meu radar, que às vezes foge um pouco da minha área de atuação. Então, assim, o aprendizado já é gigantesco, porque a gente sempre teve muito esse cuidado de nos rodear de pessoas que têm realmente uma chancela, que são pessoas confiáveis, boas, bem formadas. Então, a gente tem aprendido muito com isso. Tem crescido enquanto profissionais, né? Então, assim, isso aprimorou a minha prática clínica. Quando eu vou conversar com um paciente, quando eu vou suspeitar, investigar uma doença, tudo que eu venho estudando e aprendendo tem melhorado realmente minha prática clínica. Eu acho que também o local de fala, de você estar num podcast, de você estar rodeado de pessoas também confiáveis, com realmente autoridade, lhe traz uma credibilidade também para os seus pacientes. Então, enquanto Bárbara e Pamela, médicas otorrinolaringologistas, eu percebo que isso também tem tido um grande impacto positivo nos nossos pacientes, né, no nosso consultório. Nas indicações, as pessoas que nos Nas indicações assistem, também. outros médicos nos veem como uma pessoa que está estudando, que está discutindo temas ali relevantes. Então, acho que também aumenta a nossa credibilidade mesmo. Porque, afinal, não basta saber, as pessoas precisam saber o que você sabe, de fato. É verdade. Não basta ser bom, infelizmente, tem que parecer bom também. Tem que Não é só, não é só ser. Exato, isso aí eu aprendi e internalizei, porque infelizmente, assim, ou felizmente, né, as pessoas que parecem ser, elas têm que ser, né, e tem que parecer, você tem que ser essa questão de você mostrar, você construir, você ter uma autoridade e estudar e se capacitar, né. Então, os ganhos, quando as pessoas pensam em ganhos financeiros, acham que vai vir, assim, o ganho imediato, mas às vezes é depois, e aí você vai construindo, é você ter a sua visão, você assumir essa proa da sua carreira, e aí o sucesso ele vai sendo construído ao longo da jornada. E aí a gente está terminando o nosso podcast. Além do livro que você indicou, né? Que mensagem que vocês duas poderiam dar para os médicos que eles querem assumir a carreira? Como que eles podem se posicionar? Como que eles podem fazer as conexões? Então, assim, há uma mensagem que vocês conseguiriam dar para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo? Enquanto a gente estava conversando, eu lembrei de um livro também que eu li, chamado Serendipity. Esse não tem em português, mas é muito, muito bom.
E aí, uma das mensagens que ele traz, assim, eu recomendo para todo mundo ler esse livro, é que se a gente sempre fizer as coisas esperando um benefício imediato, você vai perder muitas oportunidades. E que a conexão, então assim, qual é o segredo da sorte, né? Serendipity seria assim, você consegue mensurar, você consegue ter mais sorte? Então, um dos segredos é se expor muito. Se a gente se expõe mais, a gente vai com certeza ter mais chance de lograr sucesso naquilo que a gente almeja. E que não necessariamente quando eu sento para conversar com você aqui, eu posso ter uma agenda por trás disso. Eita, eu quero conquistar tal coisa. Não, às vezes a gente tá aqui conversando e aí você me fala, eu tô precisando de tal profissional. E aí eu já me lembro de outra pessoa que eu conversei. E assim, eu acho que quando a gente tem essa mentalidade de não ter tanto uma agenda, não ter tanto um interesse imediato com tudo que a gente faz, é muito rico. A gente consegue realmente lograr sucesso naquilo que a gente almeja a longo prazo. Eu acho que minha mensagem, eu acho uma mensagem maravilhosa essa que você já trouxe, Babi. Eu posso complementar alguma coisa aí, dizendo que é se abra. Eu acho que não tenha medo de errar, não tenha medo de arriscar, de se expor. A gente tem um medo da visão do outro, né? Se isso te prende muito, tenta entender o que é que te prende, por que você tem esse medo todo. E às vezes é se descobrir, é se conhecer mesmo, perceber que se você está fazendo o que te faz sentido, isso já basta. E aí, assim, quando a gente está realmente dono do nosso próprio caminho, a gente abre portas, a gente vai chegar mais longe. Então, não deixar que a vida nos leve para onde ela vai nos levar, mas assume teu caminho mesmo. Assume a proa, né? Assume a proa e se coloque para um mundo que está posto, que é esse mundo digital, que é o mundo moderno, sem medo. Bote a cara para frente que vai dar certo. As coisas vão se abrindo, vão acontecer coisas só por você se abrir para isso. Que conversa, assim, incrível. Eu passaria horas conversando com vocês para poder saber a jornada, para saber os frutos, tudo o que vocês têm aprendido. E assim, eu tenho certeza que o pessoal vai gostar, vai abrir a cabeça sobre isso, né? Porque é muito importante a gente criar oportunidade, porque eu sempre digo assim, eu internalizei isso esse ano. Dá o teu passo que o caminho vai abrindo, mesmo que a gente não saiba o caminho certo, a gente sabe uma direção, mas dá o teu passo, né? Exato. E aí, para o pessoal aqui que quer acompanhar vocês, me diga onde que eles podem encontrar. Nosso Instagram, Por favor. @autohub_. Nós estamos também no YouTube e no Spotify como AutoHubCast. E individualmente tem o meu Instagram profissional, @doutorapamela.otorrino. E o meu barbarasalgueiro.otorrino. Estamos por aí, estamos abertos a trocas, a sugestões, a indicações. Contem conosco. É isso aí. Então, sigam aí o AutoHub, escutem o podcast delas, estejam abertos a novas oportunidades e continuem assumindo a proa da sua vida, das suas carreiras, porque isso é o que nos vai trazer satisfação na nossa vida, na medicina, no que a gente quer exercer com propósito, com ética e com liberdade.